Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje novamente com mais uma conversa do Prosa Literária. Eu sou a Luciana Bidubac e hoje vou conversar aqui com a Laida Andria. Andria. Nós já conversávamos aqui antes sobre a pronúncia do nome para chegar aqui e falar tudo errado, né, Laida? Mas antes, bom dia, Laida, seja bem-vinda. Antes de começar na conversa literária mesmo, que a Laisa tem um monte de coisa para contar para a gente, eu vou perguntar sobre o seu nome. Era para ser menino, né? Quando eu nasci era para ser menino. Naquela época não tinha essas novidades de saber antes se era menino ou menina. E tinha o nome de menino escolhido, né? Daí quando eu nasci viu que era menina, quem estava fazendo sucesso na rádio, que meu pai trabalhava na rádio, era a Liza Minelli. Aí foi Liza. E a questão do Liza escrito desse jeito, eu não sei se foi o cartório, quem foi que inventou colocar isso, mas até eu ir para a escola mesmo, ali na primeira série, eu escrevia sem o H e com Z, que foi quando meu pai e minha mãe me ensinaram em casa. Aí a professora foi lá e pegou a minha certidão, que estava nos documentos da escola, para me mostrar como é que tinha que escrever o meu nome. Daí, desde então, eu escrevo assim. Mas eu gosto mais de assim agora, porque é diferente, né? Aí o Andria é de família mesmo. A gente achava que era italiano, mas descobriu que é polonês. Que era Adria, que daí virou Andria. Mas a gente pronuncia italiano. Eu não sei sotaque italiano. Que bacana, Laisa. E assim, já pegando a sua história, conta um pouco sobre você. Quem é você? Você faz o quê? Como que você chegou efetivamente a essa aventura literária? Tá, novela inteira. Eu não sou aqui de Foz, eu vim para cá com 6 anos, né, nasci em Santa Catarina. Vim para o Paraná muito pequena, né, em Cascavel. Eu vim para cá toda a minha parte escolar foi aqui, em Foz. Inclusive, eu me formei em letras aqui na Unioeste, né? Faz um tempinho, foi para 2007. E antes de vir para a Unioeste, na escola, eu comecei, foi bem na época 2000, começou a sair Harry Potter aqui no Brasil, né? Tinha poucas pessoas que liam, fiquei sabendo por uma revista que tinha um livro, eu gostava de ler, né? Então eu já fiquei interessada no livro que estava fazendo sucesso. Para sair um livro infantil, uma reportagem na revista Veja, nossa, deve ser legal. Sim. Aí fui atrás, comprei o livro, comecei pelo livro 2, eu nem sabia que tinha outros livros, eu sabia que tinha outros livros. E na escola, também poucas pessoas liam, né, na minha turma. Era uma época mais MTV, né? O pessoal gostava mais de música, não era tanto da literatura. E acabou entrando uma aluna nova que ela perguntou o que eu estava lendo. Eu falei que era Harry Potter, a gente acabou fazendo amizade pelos livros e a gente descobriu as fanfics, né? Eu descobri antes, falei para ela, olha, existe um mundo assim, que as pessoas escrevem, e tem histórias lá que continuam o mundo do Harry Potter, né? Que escreve coisas novas. E daí a gente começou a ler bastante, nisso também trocar figurinhas das leituras, e a gente começou a escrever. Também a gente escrevia nós dois gostávamos, né, de escrever e de ler, e a gente escrevia pro teatro da escola, para as criancinhas. A gente era do grupo de teatro, a gente escrevia as peças para as criancinhas apresentar, né? Os professores aproveitavam isso, já que elas gostam. Vamos pedir para elas escreverem. E depois, quando eu vim aqui para a faculdade, para a Unioeste, né, a Paula acabou indo para Curitiba, ela foi pro teatro mesmo, né? Ela foi para Curitiba lá para ir para o caminho do teatro. Eu fiquei aqui, eu passei em letras, e já no primeiro ano, quando eu soube que existia o TCC, né, quando não tinha internet, a gente nem sabia que existia o TCC quando entrava na faculdade, eu já pensei nas fanfics, né? Não existia um estudo brasileiro sobre. Conforme eu fui pesquisando durante os anos, cada pouco eu peguei um pouquinho para no terceiro ano apresentar. Teve uma professora mestre numa faculdade acho que não lembro se é Santa Maria, mas eu sei que é do Rio Grande do Sul, que ela investigou como uma repórter, era de jornalismo, né, alguém de fora tentando entender o que era o mundo das fanfics. Não existia alguém de dentro que falasse sobre. Então, assim, o trabalho que eu fiz, hoje até pensei em relançar, mas ele está muito desatualizado comparado ao que tem, porque naquela época não tinha nada, tinha trabalhos de fora, em inglês, que tem que traduzir, tudo isso. Mas foi uma apresentação do que acontecia naquele momento. Por que Harry Potter era o boom das fanfics? Eu tinha até estatísticas mostrando assim, Senhor dos Anéis, lá em questão de um mês, lança 600 fanfics no mundo. Tinha um portal, tem ainda, acho, um portal mundial de fanfics. Mas olha só, Harry Potter é 30 mil. Olha a diferença, né? Como que é um boom por números, como que é diferente. O que tem que atrair as pessoas para isso, né? Eu gostar da história. Então ele falava muito sobre isso. Você gosta da história e você... Daí também tem um último capítulo que eu fiz que eu falava assim, então eu não vou entrar nisso que está acontecendo no momento, né? Não tenho como estudar isso aqui no momento.
mas as pessoas que estão deixando de ser fãs e virando escritores de verdade. Aí eu entrei nessa onda também. Eu deixei de ser escritora também. Tá. Assim, só para atualizar nossos ouvintes, pessoal que é fanfica. Porque eu, por exemplo, sou uma velha, não conheço o gênero, né? Mas tem função. Então, assim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que era e a concepção que as pessoas têm hoje, né? Porque como eu não fiquei no mundo acadêmico, eu também não sei os passos que se seguiu depois disso. Mas fanfic é um texto escrito por fãs. E como ele é baseado em um universo que já existe, que é propriedade intelectual de uma pessoa, a gente não pode ganhar dinheiro em cima disso. Quem tiver curiosidade, tem uma guerra enorme, uma história bem legal para se ler sobre, que é a questão de 50 Tons de Cinza. Que era uma fanfic de Crepúsculo, mas que sempre quis ganhar dinheiro em cima, daí só trocou os nomes. Tem uma disputa de editoras, uma disputa judicial que a gente nem sabe o que existe por trás desse livro ali, mas é bem legal, de quem é do uma fofoca. Tem pessoas que estão até hoje contra, tem pessoas que não estão a favor, a gente tem que fazer isso mesmo, né? E entra essa discussão legal, até que ponto mudar o nome, mudar o enredo, que foi uma coisa que eu vou explicar mais ou menos o que eu fiz aqui, interfere na propriedade intelectual de uma pessoa. Sendo que a gente aprende que a gente nunca escreve numa folha em branco, né? A gente aprende isso aqui na faculdade, que a gente não escreve numa folha em branco, a gente traz toda a bagagem de mundo, né? Então, como delimitar isso? Hoje tá aquela questão da inteligência artificial também, né? Nossa, já tô entrando em outros assuntos. Mas enfim, como que é uma questão, ele envolve tudo isso. Eu acho que antes dessa questão da tecnologia artificial, tinha essa questão das fanfics também, né? Já é um caminho para se pensar a inteligência artificial. Mas, enfim, no universo do Harry Potter, do fandom do Harry Potter, né, o universo de fãs do Harry Potter, a gente sempre teve isso muito claro. Né? Não vamos ganhar dinheiro em cima da obra da autora original. Quando começou os outros fandom de Crepúsculo, teve essa barreira meio que caiu. Né? Tudo que fazia, que às vezes fazia um evento que arrecadava dinheiro, acabava indo para alguma instituição. Né? Que no Brasil também funcionava muito assim. E isso meio que se perdeu. Eu sinto muito saudade desse espírito de comunidade do universo do Harry Potter. Hoje não tem mais. Não tem mais. Salvoso, só nostalgia. E desse universo, muitas pessoas começaram a escrever também, né? Só que você tem que delimitar o que é seu e o que você tem que deixar para trás, que é o universo de outra pessoa. Mas aí também dá para pensar assim, muitos escritores antigamente, eles aprendiam, você vê também em lendo outros livros, né? Então a gente faz esse exercício antes de se tornar escritor. Se a gente for pensar, Machado de Assis, vou usar esse nome, né? Mas se for pegar os primeiros trabalhos dele, não tem a qualidade do que teve depois, ele foi aprendendo no caminho. Tem um percurso, trabalhou no jornal, tudo isso. Os escritores de fanfic, eles pulam algumas etapas, porque eles já passaram pelo feedback dos leitores, eles já aprenderam técnicas, eles viram que a forma que eles escreviam o texto precisava mudar de alguma forma, que não, a gente tem que ter a qualidade literária, tem que pensar mais em como colocar isso, várias coisas que às vezes escritores antigos aprenderam no percurso, os fãs escritores já tiveram essa base. Então, os livros que eles lançam já tem mais uma característica mais comercial, já está pensando para ir direto para o mercado. E eles lançam isso já no material impresso, lançam em outras plataformas, como que é assim? Isso essa coisa do impresso foi quando começou a dar o rolo dos 50 tons de cinza, porque alguém começou a imprimir a fanfic, né? E vender a fanfic, né? Não é no universo online. Inclusive, várias coisas que existem hoje, plataformas WordPress, essas plataformas de publicação, muitas pessoas do universo das fanfics criaram essas ferramentas lá nas universidades, sabe? Como postar textos na internet, criar ferramentas para serem mais assertivas na publicação de textos, né? Serem mais inteligentes em formatação de texto. Foram pessoas que estavam nesse mundo também e tinham essa necessidade, né? Eu quero fazer isso, mas o programa me limita aqui, então eu vou criar uma ferramenta para me ajudar nisso. O próprio site, que é o maior portal, fanfiction.com, que é o maior portal do mundo, ele foi um projeto de faculdade de um aluno que abriu, e eu acho que faz tempo que eu não entro, não sei se existe ainda, mas por muitos anos ele existiu, e é o portal de referência no mundo inteiro de fanfic de qualquer coisa. Inclusive, eu não falei isso, eu tô falando de literário, mas fanfic pode ser qualquer coisa. Você pode fazer uma fanfic de time de futebol. As meninas fazem bastante coisa. Tem uma moda hoje que eu não gosto muito, que é as fanfics do morro, que a menina se apaixonando pelo bandido do morro. Tem muito isso. Então, ela tem esse viés, assim, que qualquer tema cabe. E daí aquela coisa da concepção errada que eu falei, não é concepção, eu não acho que é errada, eu acho que se modifica, né? A gente não pode falar que é errada, mas é diferente da concepção que eu tinha de fanfics.
é que hoje as crianças, elas falam assim, qualquer coisa, historinha que elas escrevem lá, contando uma fofoca do vizinho, elas falam que é uma fanfic. Vou fazer uma fanfic do meu vizinho que ele fez isso, da minha coleguinha da escola aconteceu isso, dos professores que aconteceu isso. Fala que é uma fanfic, que é uma história que ela criou, mas ela não é necessariamente fã de um produto. Ela é como se fosse fã das pessoas. Ela passou da literatura mesmo para essa ordem do dia a dia. Do dia a dia, seria um caso, uma piada, assim, tem outras... tem outras denominações mais certas, mas hoje as crianças, elas falam fanfic, vou escrever uma fanfic. Virou como se fosse uma gíria, né? Entendi. Então, daí fica meio amplo. Às vezes até as pessoas conhecem o termo de fanfic por isso, pelas redes sociais que tem esse significado mais amplo, e não sabe que tem todo esse contexto literário. A obra, literário, às vezes, com toda a série, né? Sim, Ah, entendi. Tá, agora me conta como que chegou aqui. Tá, tem relação com tudo, né? O primeiro livro que eu publiquei foi Almaquia, foi esse universo, Almaquia. E ele veio de uma fanfic que eu comecei a escrever aqui na Nuest, que se chamava Entre Doces e Dragões. Eu tava nessa coisa do TCC e eu sentia muita falta de escrever alguma coisa para me divertir, né? Porque pesquisando e revisando texto e aquele nervosismo de trabalho de TCC que nunca apresentou, né? Sempre tem aquele nervosismo. E eu precisava dessa válvula de escape. E na época eu tinha assistido um dorama, hoje as pessoas conhecem mais doramas também, que são as novelas, não é tão novelas, seriados asiáticos de vários países. Esse específico é do Japão, né, que eu tinha assistido, que se chamava Hanayori-dan, que veio do mangá que era baseado em Orgulho e Preconceito. Já gostava de Orgulho e Preconceito, como se fosse uma fanfic de Orgulho e Preconceito. Já tem uma escadinha assim. E eu gostei muito da história, e ele começava com uma musiquinha, e também tem um ambiente escolar que lembrava muito o universo de Hogwarts, né? E já na hora, quando eu vi, eu já comecei a pensar numa fanfic, porque quem escreve fanfic, a fanfiqueira já tem toda. Aí, como foi bem nessa época, eu pensei, vou tentar escrever uma fanfic disso. E o que eu fazia? Foi uma escola para mim essa questão também, porque eu pegava a estrutura do roteiro, eu transcrevia o roteiro dos episódios, foram 9 episódios, e eu transformava em texto literário. Então, a minha intenção, além disso, era assim, não pensar muito, só eu gostava dessa coisa de transformar. O que é aqui no nosso mundo real, no caso lá no Japão, que eu vou transformar para Hogwarts? Como que eu vou adaptar? Essa brincadeira de adaptação eu gostava muito. E adaptar aquele texto que era um roteiro para um texto literário. Então, assim, conforme eu fui escrevendo, eu fui investindo mais na criação do mundo mais original voltado para Hogwarts, né? Foi esse trabalho de adaptação. E começou a fazer muito sucesso. Eu ganhei prêmios, na época que existiam prêmios, claro, de fãs, né? De fãs, mas existiam prêmios lá para as fanfics que a gente escrevia. Eu ganhei em geral e eu acho que ganhei em romance. Apesar da história não focar tanto em romance, já tá mais na amizade, mas acabou entrando na categoria, né? E isso daí as pessoas começaram a me falar, transforma numa história original. E daí eu escrevi tudo, foram 3 partes das fanfics, depois teve mais um especial. Quando eu terminei, quando eu terminei a faculdade aqui, ainda escrevi mais uma parte dele. Mas e depois disso eu comecei a pensar. Eu terminei e eu senti a falta. Foi o mundo que me acompanhou por 2 anos nessa transformação. Eu comecei a sentir muita falta nele e eu comecei a fazer o contrário. Eu comecei a pensar, e a fanfic, como que eu poderia adaptar para um mundo, universo fantástico que eu criei? E eu vou criar. A princípio, eu até tentei transformar um romance no mundo real. Porque assim, na minha cabeça, naquela época, 2010, os livros de fantasia no Brasil não tinham um caminho. Sim. Né? Até na internet, assim, eu pesquisei bastante, a gente não tinha contato com a editora, era muito difícil, eu não conseguia, eu como alguém que estava querendo entrar nesse mundo, eu não via por onde entrar, era um muro, né? Então eu pensei, vou fazer um romance, por quê? Eu sei que as pessoas leem livros de romance. Sim. Só que assim, a história não ia, eu não conseguia, não tem alguma coisa errada com isso. Eu pensei, não, daí a Paula estava fazendo isso também com a fanfic dela, ela falou assim, mas eu vou fazer fantasia. Eu pensei, vou fazer fantasia também, criar um universo de fantasia. E daí deu certo, ela criou o universo foi esse aqui. Primeiro foi o universo The Void e o meu foi a Maquia. A gente escreveu separadas, né? Primeiro separadas. Aí a gente uma era a revisora beta da outra, né? Entendi. Beta é a pessoa que lê primeiro, o primeiro leitor e ajuda na história. A pessoa de fora que vai olhando o texto em construção, né? Aí a gente acabou conseguindo editora, a gente publicou os livros, ano passado, o livro 1 fez 10 anos de publicação. Olha, em 2012, 10 anos. Vai ser edição agora de 10 anos. A gente conseguiu uma editora nova, pequena, também que estava saindo, mas que ela só publicava autores nacionais.
Aí, a partir dali, a gente entrou nesse mundo, né? E até é interessante falar sobre isso, porque as pessoas que estão querendo entrar no mundo editorial, né, escrevendo, às vezes eles pensam que é só isso. A editora falou sim pra mim, você vai dar todos os livros, você não vai ler meus livros, o Brasil inteiro vai conhecer os meus livros. Não é assim, né? É outra montanha muito maior. Porque as pessoas vão assim, livro de fantasia, olha só, lá veio Harry Potter pra cá, fez sucesso, veio Percy Jackson pra cá, fez sucesso, Escola do Bem e do Mal, né? Mas esses livros já passaram por uma peneira no país deles. Quantos outros não ficaram pra trás até eles terem sucesso, né? E por que eles tiveram sucesso lá ao ponto de chegar aqui? Então, todo esse caminho editorial eu tive que aprender. Quando eu recebi o Almaquia, um impresso lá na Odisseia de Literatura Fantástica em Porto Alegre, que ele foi lançado, quando eu abri o livro, faltava o primeiro parágrafo inteiro. Aí eu aprendi a importância que tem de revisar a mesma obra, ela tá pronta para impressão, não, vamos revisar mais uma vez para ver. Eu não tinha essa noção. E a editora não me falou isso, né? Assim, não existe uma cartilha para você aprender a publicar livro. Só que foi bom, porque a partir do momento que teve isso, pesou tanto no meu coração quando eu vi, eu ficava até com vergonha de dar o livro para as pessoas e falar, tá faltando, desculpa, mas tá faltando o primeiro parágrafo. Nossa, eu olhei assim, cadê o primeiro parágrafo? Que eu aprendi a fazer diagramação de livros. Eu já trabalho com a diagramação, a produção gráfica editorial. Depois, eu falei, se eu quero uma coisa bem feita e eu quero uma coisa bonita, do jeito que eu quero, eu vou aprender a fazer, né? Esse daqui, ele ainda tá na edição antiga, que era da editora antiga, né? A diagramação, mas o Luminário que eu tenho aqui e o Princess já são diagramações que eu fiz. E daí você já fez a ilustração, eu fiz a ilustração também. Olha, que legal. Isso é muito bacana, porque daí você também, assim, não fica tão dependente no processo já acabado, né? Sim, tem algumas coisas a gente depende, ficha catalográfica, tem que ter essa parte, mas os documentos do livro a gente depende de outras pessoas, né? Mas todo o resto eu consigo visual, por exemplo, esse aqui que já tem ilustração, todo o projeto gráfico, visual, pronto para ir para a gráfica para imprimir. Revisão também eu não faço, porque assim, como eu sou muito focada na imagem, né, no visual, às vezes eu não consigo enxergar. Então a gente tem que ter um revisor também. Eu sempre falo, pessoal, quanto mais revisor, melhor. Pega 3. Tem que pagar 3 revisores bons, mas é para garantir que não vai precisar fazer retrabalho. Não vai faltar parada. Daí eu tô tentando já pegar a depois que a gente publicou ela, o The Void, né, a Paula The Void e o Almaquia, a gente continuou com outros projetos, no caso saiu o Princess vs. Witch. O Princess vs. Witch também é interessante, porque assim, ele é uma comédia, é uma fantasia comédia, que é uma coisa mais difícil de se encontrar. A gente pensa em romance, pensa em Diário de Banana, né, que a gente falou que é parecido, livros assim, mas não pensa numa fantasia. Foi porque a gente estava escrevendo o Almaquia e The Void, que são séries que lidam com revolução social. É um mundo de fantasia, mas é um mundo que tem problemas, então assim, você tem que trabalhar também com os problemas do mundo, né? E a gente estava muito saturada com isso, né? Dessa coisa muito séria, da fantasia muito séria, muito épica, que são livros mais épicos, né? E a gente queria voltar a escrever fantasia, que quando eu e a Paula a gente escrevia fanfics juntas, a gente tinha uma série de fantasia, comédia também que envolvia Harry Potter e Senhor dos Anéis, que era muito divertida, a gente se divertia muito, a gente queria voltar a escrever esse tipo de livro, né, de história. Então a gente resolveu escrever e era para ser uma fanfic. A gente estava publicou os 3 primeiros capítulos como uma fanfic, por isso que ele é nesse universo de contos de fada. Vamos fazer uma fanfic de contos de fadas divertida. Só que começou a ficar tão bom, e pensou, não, vamos escrever um livro. Vamos escrever um livro. Daí a gente manteve algumas coisas, que é o nome em inglês, né? Que tinha a ver as nossas fanfics de comédia, a gente deixava o nome em inglês, porque sempre era uma piada com o nome em inglês que a gente deixou também. Às vezes as pessoas pensam pelos nomes também, né? O Isandria, que parece nome estrangeiro, não, o livro é em inglês. Então, dizer em português mesmo. E a gente acabou lançando em 2015. Esse livro tem mais 3 continuações que estão ainda a caminho, só para terminar. A gente sempre arranja um projeto novo antes, mas a gente vai continuar. O Almaquia, ele tem até o volume 4, né? O The Void até o volume 5, e depois a gente lançou um romance. Uma coisa que é interessante, eu já vou envolver outras coisas, estou no livro, mas vou envolver mais coisas. O Almaquia e a série The Void são fantasias escritas em terceira pessoa, né? A gente acompanha os personagens. Aqui a gente sempre se propõe um desafio num livro novo. Aqui a gente decidiu escrever em primeira pessoa, porque todas as fanfics, até as de comédia, a gente sempre escreveu em
terceira pessoa. É que nós vamos escrever, vai ser duas personagens, a princesa e a bruxa, né? Não é que é uma contra a outra, os capítulos se alternam. Por isso que é uma hora princesa, uma hora bruxa. Mas teve esse desafio de desligar o botão, inclusive às vezes a gente tinha que revisar, porque a gente parava de escrever. É bom falar isso, né? Ela mora em Curitiba. Nós escrevemos pela internet juntas, pelo Docs, pelo Gdocs. Aí eu escrevia, outra escrevia, às vezes a gente falando pelo telefone, né? Ou pelo chat, conversando. Aí uma hora uma das duas fala, peraí, a gente tá escrevendo em terceira pessoa. Vamos voltar e ver onde que a gente começou a escrever em terceira pessoa. Então é mesmo um botão que tem que ligar e desligar. Depois que a gente fez toda essa publicação, a gente acabou... Não é que a gente saiu da nova editora, a gente até tinha o selo Lumos, né? Que a nossa editora Lumos a gente tinha lá na editora, mas o editor faleceu. E antes da pandemia, ele acabou falecendo. E o filho dele, ele tinha uma outra linha de livros. Ele era uma outra linha, ele não tinha facilidade com a fantasia. Ele não entendia desse mundo, né? Ele disse, eu não quero me apropriar de uma coisa que eu não entendo. Ele até ofereceu pra gente, né? Todos os livros, tudo pra gente seguir com a editora. Mas naquela época a gente não pensava assim, já é muito trabalho de escrever, como que a gente vai ter uma editora também? Organizar pra... Sim, tudo isso. Só que nós também tínhamos um time de autores que estavam no nosso selo. Então a gente, durante o primeiro ano da pandemia, a gente aproveitou para procurar uma casa nova, né, uma nova editora. A gente até achou uma nova editora, fez todo um trabalho com eles, e era uma editora grande dentro desse universo de fantasia. Só que qual que é o problema? A gente estava muito acostumado a conseguir fazer as coisas andarem, porque eu mexia com a parte de diagramação, tudo isso, e a editora grande a gente tinha que entrar numa fila, daí tudo depende do processo de sim que vem de cima, né? E a gente ficava lá agoniada, que não saía nada, e não andava, e não ia, então a gente resolveu, não, vamos abrir a nossa editora. Olha, fazer a nossa editora para fazer as coisas andarem. Aí veio a Lumos, né? A gente pensou por muito tempo, vamos usar o mesmo nome do selo? Sim, vamos usar. Todo mundo gostava desse nome, né? Inclusive veio do universo de Harry Potter, era um personagem que a gente tinha na fanfic que se chamava Lumos. E ficou isso daqui. Até a marquinha da editora a gente fez com as estrelinhas aqui dentro, que também pequenininho, mas representa cada um dos nossos autores. Tem que mostrar. É que tá bem pequenininho, né? Mas a bastante que são os nossos livrinhos. É porque nós estamos super conversando ali, estão fazendo gestinho aqui pra gente. Aí, agora, depois, saindo da pandemia em 2021, teve toda essa questão, assim, de vamos abrir a empresa, então foi toda a questão burocrática, trabalhando nisso, como que vai ser, definir tudo certinho, para em 2021 a gente realmente começar a lançar os livros, né? Então nós lançamos... Esse que é o primeiro a coletânea de contos foi o primeiro, que é o Luminari, né? Nós chamamos os nossos autores de Luminari, então nosso time de autores, né? E aqui nessa primeira coletânea eles fizeram contos que são aberturas para os mundos fantásticos que eles criaram. É como se fosse assim, olha, esse é o meu mundo. Apresentar uma apresentação. Sim, se a pessoa gostar, porque, por exemplo, o meu mundo é de fantasia, né? Mas o da Claire é de vampiros. Da Tani também é vampiros, que se passa em Londres. Do Alexandre, ele é o mundo onde os dragões de verdade, né, dragões biológicos, realmente existiam nesse mundo. É do Alexandre Calfett. Tem do Thiago, é um livro que tem um livro dos desejos, é uma aventura bem estilo Naruto, assim, bem fantasia juvenil, mas tem um livro dos desejos no meio. Tem o Padaria, que acho que é um livro incrível, que ele trabalha com lendas brasileiras urbanas, então tem um conto ali que inclusive tem relação com a pandemia, né? Ela aproveitou isso, são contos, assim, eu adoro os contos dos meus autores. Tem ali, não porque eles são meus, mas porque eles passaram por um processo e a gente realmente procurou quem tinha alguma coisa para oferecer que faria diferença, né? Porque não adianta ser mais uma editora de literatura, de fantasia também, específico, né? A gente é bem específico literatura. Porque se fosse só por isso, a gente podia trabalhar só com os nossos livros, né? Trabalhar só para o nosso web, só para lançar os nossos. E o nome Lumos, ele tem a ver com isso. A gente procura uma luz própria em cada livro, em cada história, né? Não, livro diferente. O bom aqui é que, por exemplo, assim, eu que não conheço, né? Por exemplo, eu vou... nossa, esse universo me interessou, gostei. Então, essa coletânea já apresenta também para os leitores essas possibilidades. Sim, né? E ver a escrita, como que a pessoa escreve, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar da Claire, a Claire Neumann, que ela escreve de histórias de vampiro. É uma história de vampiro, só que o mote dela é assim, é o mundo dos vampiros, aquele que é para se tornar o rei dos vampiros, que vai comandar toda a sociedade do submundo que existe,
Ele não quer ser vampiro, ele quer ser humano, ele tenta se camuflar, ele vive entre os humanos. Então é muito mais uma questão psicológica do que a questão do vampiro, do dominar, ou que nem Crepúsculo, que era o romance, né, da vida imortal, são questões mais assim, eu quero voltar a ser humano e eu não posso, né? Lida com essas questões. E ao mesmo tempo eu sou aqui o próximo da linha de sucessão e eu não quero esse mundo. E deixa eu perguntar, como que os leitores olham para esse universo, né? Porque vocês devem ter um contato muito mais próximo com eles, né? Como que eles recebem essas histórias? O que que vocês escutam de volta dessas leituras? A gente recebe muito contato de pessoas que querem mandar os originais pra gente, né? Por enquanto, por enquanto, a gente tem esse time de autores, não lançou todos os Palmaquia, não saiu ainda pela editora, né? Meu livro ainda não saiu, The Boy não saiu ainda pela editora, então a gente quer resolver os problemas da casa, problemas não, né? Os trabalhos. Sim, os problemas trabalhos, porque assim, nosso dia a dia, editora tá junto com o meu trabalho da vida real, né? Que eu falo, a editora tá junto com o meu trabalho, então a gente tem que arranjar tempos para trabalhar com as produções da editora. Para daí começar a receber os originais. Inclusive, eu estava falando que a gente vai lançar um selo novo agora, em março, né? E a partir dali a gente já pretende aceitar alguns originais, né? Dentro daquela temática que a gente vai propor. A gente vai ter o novo Luminari, que vai ser a nova coletânea de contos agora de 2023, também dentro dessa proposta desse selo. Em março, gente, eu tô tentando não falar aqui. Ela tá tentando não falar, mas a gente falar as coisas, mas o que vai ser o selo, a gente vai começar a divulgação em março. E o contato com os leitores, a gente ainda está caminhando, porque os livros saíram ano passado, a gente veio dessa questão de pandemia, né? Então a gente divulga na internet, mas o contato da literatura acontece muito mais nos eventos, principalmente literatura de fantasia. Então a gente começou a ir nos eventos, a gente teve uma saída muito grande. Por exemplo, assim, uma coisa que eu achei incrível, o livro do Alexandre, que é uma comissão de dragões, o Alexandre Calped aqui de Santa Terezinha, né? Que é professora aqui em Foz do Iguaçu. A história dele é sobre um mundo que os dragões existiriam de verdade, eles são usados como instrumento de guerra. Então fala muito sobre o homem em cima da natureza, usando a natureza para fins de guerra. E ele passa pelo mundo inteiro. Na Anatomista de Dragões, o personagem Anatomista de Dragões é a primeira pessoa que estudou os dragões sem ter aquele medo deles, né? Que conseguiu se aproximar dos dragões. Tem toda uma temática, mas eu não vou falar porque é muito... Da spoiler, né? E nisso dele salvar a espécie, ele anda por vários lugares do mundo, inclusive aqui. Ele vem salvar o dragão do irmão dele, que estava preso aqui com a sua vítima de tráfico de dragões. Nossa! Lá, se eu não me engano, nos anos 30, na época que a Coluna Prestes estava passando aqui por Foz. Então, tem toda essa questão histórica, né? Porque profundo, assim, o que ele cobre, ele conseguiu colocar o cenário de Foz do Iguaçu no livro. Então, quando a gente fala disso para as pessoas, o livro dele é grande, é um livro caro, porque ele é grande, a produção é bem maior, mas as pessoas não se importam com o preço, elas acabam comprando. No caso da história, então a gente foi assim, quem participou aqui da Feira do Livro de Foz, a gente foi muito mais para apresentar os livros, né, do que na esperança de vender como editora, mas no fim a gente vendeu muito, porque as pessoas gostavam do que a gente falava. E a partir disso é um primeiro passo, né, a gente está indo para participar de mais eventos para ter esse contato maior. Porque assim, na internet a pessoa vê, mas é uma vitrine, é a mesma coisa de você ir numa livraria, tem vários outros livros lá. Então, o que a gente vê, que o que a gente consegue passar para a pessoa nesse início de caminho é estar conversando com ela. É vir aqui falando um pouco sobre os livros, né, as pessoas se interessando, indo atrás de conhecer a história, conhecer o produto. E às vezes até se identificar com o tipo da escrita, que escreve, né? E é bom lembrar que o Alexandre, ele está fantasiado na última feira do livro que nós tivemos aqui em Foz, então ele andou lá pelo espaço, mostrar o personagem, foi muito divertido. Uma coisa legal pra gente que é do universo de fantasia, que a gente pode fazer isso, né? Porque tudo é divulgação, então a gente pode vestir de fantasia. O Princess Versuit até tem a fotinho aqui que a gente mandou, acho que não vai dar pra ver. Isso aqui é nossas fotos de autoras. A gente tá com as perucas coloridas. Os personagens têm várias características e uma delas é ter o cabelo ou o olho colorido, né? Que tem relação com umas maldições que tem aí na história. Então a gente acabou tendo as perucas, né? Elas vão sobreviver na fantasia, mas a gente está providenciando novas para poder participar de eventos. Ai, que bacana. Então a gente consegue com essa coisa toda colorida. A gente costuma falar que o Princess Versuit é uma fantasia de comédia, é uma fantasia colorida. Então a gente vai tudo colorido para divulgar. Isso atrai as pessoas também. Com certeza. Aí, a partir daí a gente tem o feedback nas redes sociais.
né, que é outra coisa que eu acho super legal de comentar aqui, porque quando eu era mais leitora, que na época que eu estava aqui na Universidade Suíça, a gente estava no início das redes sociais também, ter o contato com o autor era uma coisa assim de outro mundo. Imagina, como que eu vou falar com o autor, como que eu vou enviar uma carta, né? Assim, a gente pensa, assim, por exemplo, uma banda, né? Uma banda que eu gosto, até é mais fácil de enviar uma carta. Uma pessoa, um ator, uma atriz, né? Mas o autor era uma coisa meio... Como que eu vou saber? E com as redes sociais isso é próximo, né? Você não precisa nem ter um contato. Você só entra lá e fala, oi, adorei o seu livro. Então você consegue dar um feedback e o autor também recebe um feedback muito mais fácil, né? Então a gente recebe muitos contatos pelas redes sociais. Mano, o pessoal que me contata pelo Facebook, desculpa, que acho que faz um mês que eu aqui no pedido de desculpa pelo Facebook, eu tô abandonado, mas Instagram aí, da editora e o meu Instagram eu tô sempre olhando, né? Que é mais fácil pelo celular, porque o Facebook no celular eu não consigo, não sei porquê. Não anda. Mas que bacana, que ótimo. Eu acho que é muito legal você trazer isso, porque nós, conforme nós também vamos sendo um público mais jovem aqui na universidade, aparecem também tanto leitores como autores de outros gêneros literários que já produzem quase tudo na internet, nessas plataformas, né? E é muito bacana, porque daí escutando você, olha, tem, nossa, saiu daqui, dá para uma editora, né? Que foi por esse caminho literário, né? Foi para esse lado. Muito legal. E Laísa, você fora isso, você trabalha também no SESC, né? Sim, com a parte literária, né? Sempre tentei buscar essa parte do... Porque, assim, escrever livro no Brasil, você não tem salário. Não, e é legal você não ter escrever. Tem alunos que querem, alunos que querem participar desse. Quando eu vou em palestras, assim, foi mais outro de alunos ou de pessoas, é assim, você vive de escrever, né? Você é rica, você tá lá na mansão. Teve um que já uma vez me encontrou quando eu trabalhava na livraria, ele falou assim, você é escritora que foi lá na escola. Mas eu achei que você ficava em casa escrevendo, tomando vinho, né, na mansão. Na mansão. Não, eu trabalho, eu tenho que trabalhar. E eu costumo falar pra eles assim, que eu só vou ser rica com os meus livros quando tiver o filme e sair os bonequinhos, que eu vou viver do lucro dos bonequinhos e vender do livro. Aí sim, aí eu vou ser rica, né? Então a gente vive do sonho, né? Do sonho de publicação. É difícil, mas é possível, né? E é uma realização muito grande você dividir esse mundo e assim, mais pra frente, ele fica, é um legado que fica, acaba ficando. E você conversa com pessoas, você conhece pessoas, tem os leitores, você de repente chega... Teve uma situação que eu gosto de contar, que foi muito surpreendente para mim. Num evento, eu não tinha lançado o livro 3 de Alma Kia, e eu termino 2 com uma situação que a gente não sabe se um personagem que é querido morreu ou não. E me encurralaram nesse evento, falando assim, você não pode matar, não pode matar. Eu nunca pensei que alguma coisa assim poderia acontecer a pessoas que leram, que eu nem sabia que tinham lido o livro, né, chegaram e falaram assim... Eu achava que era um problema que tinha acontecido no evento. Eu achava que eram meninas, né? Alguma coisa aconteceu, eu preciso resolver, que eu era staff no evento. Staff no evento? Eu era staff no evento, eu estava trabalhando. E elas foram lá, não, vem cá que a gente precisa falar com você. Meu Deus, aconteceu algum problema. Não, era para isso, era para elas não mata o personagem. Então, assim, a gente tem esse contato, é um retorno muito grande, né? Um feedback que acaba, de uma forma, acaba sendo um pagamento. Entendi. Né? A gente sente como um pagamento. E essa sensação de um pagamento vem lá daquela comunidade do Harry Potter que eu falei, que a gente fazia em prol da comunidade, né? Então tem esse sentimento legal dos escritores. Então, eu não tenho vivência em outros fandoms, né? Então não sei se tem esse sentimento também. Ou se é só questão do, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero publicar para ganhar dinheiro. Mas aqui no Brasil é difícil. É difícil, você ter... O material é muito caro, o papel é muito caro. Então, aqui na editora, a gente tenta fazer um trabalho que o produto final não saia caro, mas também não seja... Tem qualidade. Que tem retorno para o autor também, de alguma forma, né? Também ajudar eles a terem os livros impressos para eles poderem estar na cidade, nas escolas, levar, ser acessível. Mas é difícil, né? Não dá para fazer aquelas promoções de R$10. Não tem como. E também, assim, a gente acaba vendo que, por exemplo, hoje o Alma Kia, desde que ele foi lançado, ele se paga. A roda dele gira, né? Para ter novas publicações. Mas eu sempre estou lançando uma coisa nova. Então, eu sempre tenho que investir nas novas publicações para ter... para essa roda continuar girando. Para vocês se pagarem, né? Assim, não ter o retorno para mim,
seu retorno às vezes é muito pouco, mas para eu poder lançar mais, ter mais, alimentar. Todo gênero, toda literatura nesse Sim. Então, eu sempre tive muita consciência disso, de que eu não poderia parar de trabalhar, né? Só que, ao mesmo tempo, eu busquei coisas que fossem relacionadas com a literatura, que eu pudesse ter contato nesse mundo. Então, eu já trabalhei como redatora publicitária, aqui na cidade, eu já trabalhei em livrarias também, né? Aqui na cidade, na parte da venda dos livros, do compartilhar com as pessoas leituras. Espera só um pouquinho, tá ligado? E agora acho que foi. Pronto. E agora eu consegui ir pro Sesc, que o Sesc aqui em Foz, desde pequena. Ainda tá falando. Peraí, tá falando uma voz aqui. Eu acho que você pode escrever uma história boa além do podcast. Chora. Sim. É normal, eu tenho fone de ouvido, que às vezes eu esqueço ele, de repente ele começa a falar comigo, né? Assusta. A voz da professora de no podcast da noite, deixa o Bluetooth ligado, acontece. Quando o Sesc, desde que inaugurou aqui em Foz, ele sempre teve a proposta de eventos literários e eu estava lá no meio, mas não como funcionária, né? Mas fazendo oficinas, participando de várias coisas. Ele dá essa oportunidade, né? De ter o Sesc no Brasil, ele trabalha com várias vertentes, a cultura, o social, né? A educação. Então aqui a gente tem um lugar para você trabalhar a cultura, falar com as pessoas sobre livros e tudo isso pelo Sesc, né? Pelas atividades culturais. E agora, faz 5 anos, eu entrei como funcionária mesmo na sala de leitura e eu trabalho especificamente com as atividades literárias. Então, eu estou aqui hoje também como uma atividade literária do Sesc como autora, mas também divulgando as atividades literárias do Sesc. Lá a gente incentiva muito a parte do desenho, né? Toda essa parte do desenho com as crianças, a parte da boa indicação de leitura. Pessoal. Às vezes a gente não tem lá, mas eu indico, você ia gostar desse livro aqui, às vezes tem em outro lugar, né? A gente faz esse trabalho de se ajudar as bibliotecas aqui em Foz também, para as pessoas visitarem as bibliotecas. Isso é importante. Então, uma das ideias do podcast é justamente essa, né? Que, por exemplo, tem gente que está aqui existe a universidade, mas às vezes nem sabe que tem a biblioteca da universidade. Sim, inclusive, vocês estão com essa atividade aqui da doação de livros, né? Eu vou passar lá a ver, porque tem muitos livros aqui que eu lia de fantasia, que eu achei raridades aqui dentro, que eu vou lá ver. Se tem algum lá que me ajudaram a incentivar. E ela vai deixar. Vou deixar. Para nossa biblioteca, olha, né? Já vai ficar aqui para todo mundo poder conhecer. Vai ficar aqui, gente. Biblioteca, esses daqui. Lá no Sesc a gente tem essas atividades literárias que focam em formação também. E essa questão de perder o medo do livro, né? Lá eu faço trabalhando com as crianças de educação infantil e com as crianças que vão lá de outras escolas. Porque, assim, às vezes elas não têm um incentivo à leitura, né? Porque os pais não tiveram, avós não tiveram, e eles não entram na biblioteca e eles ficam com receio. Não vou entrar ali, olha só, é um livro... Pode mexer, não pode mexer, vai ligar, vai ligar, né? Assim. Os professores, às vezes a gente tem 4 professores, não pode deixar. Deixa mexer, pode deixar rasgar, não tem problema, pode deixar. Porque é para eles não terem medo de entrar lá dentro. Isso é um ambiente que eles gostem de ir, né? Sempre foi muito sóbria, né? Assim, sim, e é uma tendência das bibliotecas, né? Tirando a parte das universitárias, que tem esse propósito, da proposta de tudo, de ser um ambiente das pessoas irem estudar, essas bibliotecas que são mais para comunidade, tem essa proposta de ser um ambiente convidativo para as pessoas simplesmente, eu vou lá à tarde na biblioteca e alguma coisa está acontecendo lá. Né? Isso é muito bacana, sim. Né? Aí ali a gente tem as crianças, elas levam os livros, principalmente da educação infantil, que a gente tem essa rotina lá da educação infantil do Sesc. Toda semana elas vão lá e escolhem um livrinho. Eu falo sempre assim, pede pro papai e a mamãe ler, né? Tem uns que chegam e falam, papai leu pra mim, mamãe leu pra mim. Mas mesmo que eles não, os pais não têm tempo, né? A gente também não pode cobrar isso. Mas mesmo que eles não leram o livrinho, eles pegaram o livro, eles escolheram ali, né? Elas abriram, mandaram. Isso é importante. Teve às vezes lá, tem umas turminhas que sempre é menina, né? Tipo, esse menina que fala isso, é sempre menina. Não gosto de ler. Depois já tem aquele preconceito, assim, aquele preconceito mesmo. Mas não, vem aqui, olha só esse livro, começa a mostrar, mesmo que ele não leve o livro, ele olhou, ele não ficou com aquela parede, aquela muralha do livro, né? Então ali a gente, às vezes, trabalha muito mais para fazer esse primeiro contato com o livro, contato, do que fazer a pessoa levar o livro para casa para ler, né? E claro que essa parte da pessoa ler, trazer o retorno, né? A gente está com o projetinho lá do livro secreto, que tem só uma frase do livro, tá dentro do envelope pardo, a gente não consegue saber que livro que é,
E não foi coisa que eu peguei na internet. Eu li os livros, eu sei que eles são bons, né? Às vezes a capa não é convidativa e eu escrevi um resuminho lá misterioso pra pessoa ler e falar, não me interessei por isso aqui. Daí tem um retorno muito maior. E as pessoas realmente falam, é um livro que se eu visse aqui eu não ia querer pegar, eu ia me chamar atenção. E eu gostei muito da história. Então, eu acho que aqui na cidade tem muita atividade literária, né? Nós tivemos, acho que o ano passado, em setembro, Da Semana Literária. Na Semana Literária, teve aquelas duas autoras, né? Que vieram aqui, nossa, várias maravilhosas. E depois, logo em seguida, a gente teve a Feira do Livro. E nós não realizamos por conta da pandemia, mas ainda tem volta à primavera. E daí sempre tem, assim, atividades mobilizando, né? Tem grupos, né? Porque, assim, às vezes as pessoas pensam muito na literatura mais clássica, essa literatura de leitura. Mas existe todo o universo das mesas de RPG, né? O pessoal que se reúne para jogar videogame é uma história. Eu acho isso. Você tá tendo uma história, você se reúne para fazer uma maratona de algum filme, né? A gente tem o QG do Quixote, que faz várias maratonas de filmes. É uma forma de se reunir para compartilhar histórias, né? O livro está muito mais aberto. E eu acho muito legal que isso também já ajuda nesse preconceito. Não, o livro já não é mais aquela questão de leitura para escola forçada. Tem uma história ali que eu gosto. Eu gostei desse tipo aqui, o livro pode me trazer mais leituras, né? Então, a gente tá com a turminha do ensino médio lá também, ontem eu tava assistindo com Harry Potter, eu assisti todos os livros, mas não leu o livro? Cara, tem os livros aqui, você vai ler o livro agora. Vai ler os livros, abrir esse caminho dos livros para eles também. Que ótimo. Olá, e para fechar a nossa conversa, que é muito bacana, você abriu aqui uma possibilidade, eu acho assim, de conhecer outros caminhos literários. Você trouxe uma divulgação para a gente que está acontecendo lá, para quem já quer, inclusive, escrever. O SESC ele tem um trabalho muito legal. O SESC, a nível nacional, ele tem um concurso de contos de publicação com a editora, acho que é Record. Ele tem que pensar como é que fala. Que é de livro romance e livro contos, né? Todo ano sai livro novo. E a nível estadual, a gente tem a coletânea de contos infantis do SESC. Então, aqui em Foz já teve pessoas de Foz, escritores escrevendo conto para participar. Assim como a gente tem o concurso de contos do Prêmio Cataratas da cidade, né? Mas eles são contos, podem ser adultos, aqui é específico infantil. Como o SESC, ele tem o SESC no Paraná, ele é muito focado em educação. Então tem um trabalho muito grande nas escolas, eles gostam de trabalhar autores. E assim, eu acho que teve isso no pensar esse projeto, né? Quais autores infantis a gente tem no Paraná? Nossa, a gente tem poucos, vamos incentivar a ter mais. Então tem essa coletânea aqui, deixa eu ver se fala, a 8ª edição. Fala no Teânia. Porque às vezes a pessoa em outros momentos. As inscrições são para maiores de 18 anos, né? Importante isso que envolve uma questão burocrática. Vai até dia 28 de março de 2023. As inscrições podem ser feitas pelo site do SESC, sescpr.com.br, né? Que é SESC Paraná. Lá eles vão falar certinho qual é a temática, mas geralmente é infantil e envolve alguma coisa de fantasia, alguma coisa que seja atrativa para criança, né? A gente tem um projetinho assim também que é de artes, para as pessoas que querem desenhar. Esse de artes geralmente é sobre um ponto turístico na cidade, que a gente pode escolher. Tem vários para a gente escolher os pontos turísticos, né? Esse que vai até março é dos pontos infantis, e mais pra frente, acho que até em setembro vai sair esse que são das ilustrações daí. E que fala narrar é criar mundos e escreva com SESC, né? Que é a mote da nossa coletânea. Quem quiser também ter contato com as outras edições da coletânea, a gente tem na nossa sala de leitura, todas elas ficam disponível lá para as crianças. Gente, é muito bom participar disso daqui. Você ganha além da questão de ter um conto publicado, essa experiência do mundo editorial, né? Eu acabei não falando isso, mas eu comecei em coletâneas lá. Quando eu saí aqui da faculdade, eu tinha... Como que eu vou começar nesse mundo de editora? Eu tinha muitas propostas de coletânea, inclusive de universidades. Sim. Para você ter esse primeiro contato, e eu lancei alguns contos em coletâneas. Muito tempo atrás. Eu costumo não falar tanto que não se acha mais essas coletâneas. Não deve que tem essas coletâneas. Não se acha mais. Mas eu aprendi muita coisa com as coletâneas. Eu recebi a prova do livro, de como que vai ficar, entender o que é uma diagramação, né, como que eles fazem a numeração das páginas. Eu aprendi algumas coisinhas lá que depois eu já fui pessoa da diagramação, me interessei. Então é um caminho também, esse daqui pode ser um caminho para... E até um incentivo, né? Porque eu perde o medo de tentar. De tentar escrever. Tira da gaveta aquele que está guardado. Às vezes até tem esse bloqueio já, mas eu escrevo, mas assim, eu não escrevo perfeito a gramática. Não precisa ter isso, vai ter um revisor. Vai ter os revisores que vão ajudar você nisso, né? Até o editor mesmo ajuda. Tá ótimo.
Bom, o que a gente pode dizer? Brigadão, foi uma conversa ótima, né? Eu acho que abriu um leque aqui que nós não conhecíamos, eu não conhecia, e achei muito encantador. Fica a dica, ó, ela está lá na biblioteca do Sesc, que também pode chegar lá, conhecer, os seus livros também estão lá? Então, as edições novas ainda não, mas as antigas sim. As antigas estão lá para quem quiser. Mencionar o Sesc, né? É importante, porque essa meio que fica escondidinho, mas assim, ele é na Vila A, na Avenida Tancredo, né? Que é aqui essa avenida perto da Oeste também, 222. Para facilitar, é onde vai sair o mercado municipal. É do lado de baixo. Já tem uma entrada, tem uma placa lá. Né? A gente está com o ensino médio também, né? Quem se interessar, que o Sesc desde o ano passado, agora também é uma escola de ensino médio e tem bolsas para estudantes. A gente está com o primeiro e segundo ano. Né? Então, porque as pessoas me falam assim, nossa, eu achava que o Sesc era um clube particular, né, que não conhece a concepção do Sesc, ou que era uma escola. Então, não iam lá porque achava que não podia entrar. Agora, realmente é uma escola, mas mesmo assim as pessoas podem entrar. Tem todas as atividades sociais, culturais, né? Campanha do agasalho, a gente está com a campanha do material escolar. Verdade. A gente está com a campanha do material escolar acontecendo lá. Tem lugares que você pode doar o material escolar, mas lá no Sesc, lá já tem uma caixinha lá para você depositar o que for de doação. Que legal. E assim que estiver pronto, também terá aqui na nossa biblioteca. A gente também ter aqui na biblioteca da Unioeste, aqui na Tarquínio Joslin. Eu tinha que lembrar, eu nunca lembro o nome. Então também vai ter aqui para quem quiser conhecer. Vai estar disponível. Muitíssimo obrigada de ter vindo aqui, assim, fazer essa conversa conosco. Eu achei muito bacana poder conhecer um pouco de quem escreve, de quem publica, de quem tem editor. Então você está fazendo todos os feitos, então bem bacana. Eu agradeço o espaço também para apresentar o meu trabalho e também essa coisa de voltar no Oeste, né? Porque há 20 anos atrás eu estava aqui, eu contava o que ia ser, e agora eu posso vir aqui e falar sobre isso, né? Gente, existe um mundo depois do PZP, depois de tudo isso, a gente consegue fazer as coisas que a gente quer, né? E vai seguir com o caminho. Eu segui aqui a Sofix, né? Você pode seguir também com o teu trabalho de pesquisa. Não, e é muito bacana quando vem uma egressa também, porque muitos ficam agoniados aqui, né? E olha, é bacana você trazer aqui, trazer essa experiência para nós. Obrigada, tá? É isso, pessoal. Acho que por hoje a gente encerra a conversa. Então, até o próximo podcast. Prazer literário.